Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e irei corrigir uma das questões aplicadas pela banca IGEX na cidade de Barueri para o cargo de professor de inclusão. Prova esta aplicada no último domingo, dia 3 de julho. E aqui o conhecimento que nos é cobrado é em relação ao processo de concordância nominal. O que nós precisamos ter em mente é em relação à concordância. Se existe uma concordância, é necessário que algo concorde com alguma coisa. E, no caso da concordância nominal, nós temos que pensar na concordância entre os nomes das classes gramaticais. Mas quem que é o núcleo? Quem que é o termo mais importante aí que irá comandar? É o substantivo. Quando falo em substantivo, preciso pensar na palavra substância. Ele é o responsável por nortear os outros elementos. E os elementos que estão ligados a nomes nas classes gramaticais são os artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Preciso ter em mente esse relacionamento, essa relação entre os termos, para que fique mais fácil aí desenvolver os processos da concordância. E notem, nessas alternativas que estão aí, se eu chegar para alguém e mencionar essas frases da forma como elas estão colocadas, todos irão entender qual o significado. Mas diante de um concurso, diante de uma norma padrão, na padronização da língua, o relacionamento entre os elementos, daí há a necessidade que eu saiba olhar e verificar qual termo que se encaixa em relação a esses processos. Vamos conhecer cada uma, então, das alternativas. Considerando as regras de concordância nominal, assinale a alternativa correta. Vamos verificar, então, a letra A. A carta vai anexo ao pedido de demissão. Eu verifico aqui a palavra carta, ela aqui é o substantivo, que ela que está norteando. Se eu tirar o termo carta, como que fico? A vai anexo ao pedido de demissão. Mas há o quê? A carta. Desta maneira, eu tenho a carta e tenho aqui até o artigo definido a, que concorda. Então, é esse o relacionamento, porque estaria errado se eu mencionasse o carta. Há concordância nominal entre carta e o a, que é o artigo feminino. Mas vejam bem aqui o termo anexo, que é a forma como a carta vai ser enviada. A carta vai anexo ao pedido de demissão. Carta vai anexo ou carta vai anexa? Na verdade, a carta ela vai anexa ao pedido de demissão. Sendo assim, a alternativa A ela está incorreta. Mas esse termo anexo é importante que nós saibamos aí algumas particularidades em relação a ele. Vamos colocar aqui alguns exemplos. O relatório segue anexo. Verifiquem, relatório, ele é um termo masculino e está no singular. Então, o relatório realmente segue anexo. Há concordância aqui entre esses termos. Então, verifiquem, relatório, um substantivo masculino ou um artigo masculino e o anexo que informa aí o modo como esse relatório será enviado. Ele segue anexo. Mas posso colocar aqui um outro termo, por exemplo, as planilhas estão anexa. Será que está correto? Se eu tirar aqui, as estão anexas, mas há o quê? Planilhas. Planilhas está no plural, aí é um substantivo que está no feminino, e há concordância com as, porque eu não vou falar os planilhas, e sim as planilhas. E sim, elas estão anexas, porque é mais de uma planilha.
Dessa forma, aqui eu utilizo desta maneira o termo anexo, anexa, verificando ali se o substantivo ele está no plural, no feminino. Então, por isso que há aí essa concordância em gênero e número. Mas tem um termo ao qual tenho que prestar muita atenção, que é o termo em anexo. E aí, quando há esse termo em anexo, ele é o quê? Ele é invariável. E o que significa um termo invariável? É aquele termo que eu não consigo passar nem do singular, nem para o plural, nem do masculino e nem para o feminino. Por quê? Tudo devido a essa preposição aqui, o em. Notem que eu não consigo falar ens anexos. Ens anexo. Esse em, ele é um termo invariável. Ele não consegue ser flexionado. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Envio os documentos anexos. Dessa forma, estaria correto, envio os documentos anexos, porque anexos está aqui concordando com os documentos, que é o núcleo, que é o substantivo, e com o artigo os. Mas eu posso colocar também, envio os documentos em anexo. Dessa forma, esse em anexo, ele nunca vai modificar a escrita, ele sempre ficará assim. Então, quando você for enviar ali o seu e-mail, em anexo, encaminho as planilhas. Em anexo, encaminho os documentos. Ele nunca irá mudar. Então, guardem isso. Em anexo, ele é invariável. E note que esse em anexo, ele é o modo. Então, aí é uma locução adverbial de modo. O modo como eu vou enviar alguma coisa. Esse em anexo, eu posso colocar ele aqui na frente, por exemplo. Em anexo, vírgula, envio os documentos. É a mesma compreensão de eu falar envio os documentos em anexo. E como é uma locução adverbial de modo, estando ali no início da oração, eu coloco entre vírgulas. E eu posso colocar também encaminho, em anexo, os documentos. O sentido foi o mesmo. De que modo que eu vou encaminhar os documentos? Em anexo. Então, a locução adverbial aqui, modo, que é o modo como eu vou enviar esses documentos, em anexo, no início da oração ou no meio, eu coloco entre vírgulas. No final, eu não coloco entre vírgulas. Prestem atenção, então, em relação a esse termo, em anexo, invariável. Agora, somente a palavra anexo, anexa, vai concordar ao que se está se referindo, se está no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Verificamos, então, que a letra A, ela não está correta, porque a carta, ela vai anexa ao pedido de demissão e não vai anexo. Agora vamos verificar aqui a letra B. Encaminho-lhes inclusos as documentações. Olhem aqui bem esse pronome oblíquo, lhes, né, que aparece aí, encaminho-lhes. Esse lhes significa que eu encaminho algo a alguém. Eu encaminho a eles ou a elas. Encaminho-lhes as documentações. O que está sendo encaminhado? Documentações. Documentações aqui é o substantivo, porque eu não posso falar encaminho-lhes inclusos as. As o quê? Documentações é o nome principal que acaba aí norteando, trazendo a clareza para a oração. É o substantivo, está no feminino e no plural. Está concordando aqui corretamente também
com o artigo definido feminino, que também está no plural. Então, plural e plural. Encaminho-lhes inclusos as documentações. Documentações, conforme já verificamos, está no feminino. Então, aqui, encaminho-lhes inclusas as documentações. Documentações são inclusas e não inclusos. Desta forma, a letra B, ela também está incorreta. Letra C, é proibido animais no recinto. Muitos podem ter olhado aí para essa alternativa e falar, opa, mas se são animais, animais são proibidos. Mas notem que eu tenho que ter um termo determinante aqui. Os, por exemplo, ficaria são proibidos animais no recinto se tivesse, por exemplo, o artigo no plural. São proibidos os animais no recinto. Dessa forma, eu teria aqui uma concordância entre o os, que concordaria com proibidos, e com animais. Mas aqui eu não tenho esse artigo determinando, então é correto eu falar. É proibido animais no recinto. A alternativa correta é a letra C. Então, muita atenção em relação a esses termos. Igual, é proibido entrada de menores. Muitos podem ver essa placa e falar, opa, não, é proibida entrada de menores. Mas esse termo aqui está certo, é proibido entrada de menores. Somente ficaria proibida se eu tivesse o artigo aqui determinando. É proibida a entrada de menores. Outro termo, limonada é bom. Muitos poderiam imaginar, opa, mas limonada está no feminino. Então, limonada é boa. Não, limonada é bom. Ficaria limonada é boa se eu tiver o artigo aqui na frente. A limonada é boa. Anotem, procurem mais exemplos em relação a isto, porque há necessidade aí dessa familiaridade com esses termos. Dessa forma, a alternativa C, então, ela é a alternativa correta. É proibido animais no recinto. Sim, somente se tornariam proibidos se tivesse o artigo ali na frente mostrando os animais. Agora a letra D. Necessito estar a só com ela. Quem necessita? Aqui um sujeito oculto. Eu necessito estar a só com ela. Quem está só? Só seria uma única pessoa, mas sós, eu estaria sós com mais alguém, com ela. Então, nessa forma, esse termo está incorreto. Necessito estar a sós com ela. Nós necessitamos ficar sozinhos. Então, verifiquem que essa alternativa é incorreta. A certa aqui é a letra C. Aprofundem-se aí nos estudos em relação ao processo de concordância. Vão verificando todo esse relacionamento aí que mencionei para vocês nessa videoaula. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência em diálogo. Em breve aí retorno corrigindo mais questões dessa prova ou de outras bancas. Obrigado e até a próxima.